Olá, meu nome é Thiago Antunes Haxman, sou estudante de licenciatura em matemática pela Uninter, sou do Polo de Londrina, Paraná. Esse é o nosso quarto encontro do curso preparatório para o Enem, tá? Nessa aula a gente vai abordar mais a matemática financeira, tá bom? Só que antes da gente começar ali com a matemática financeira, vamos relembrar um pouquinho de porcentagem, tá? A gente ter ali um embasamento, tá? Então, primeiramente, vamos relembrar aqui, né? Porcentagem, cadê minha caneta? Então, porcentagem, né? Porcentagem, tá? Então, porcentagem, o nome dele mesmo já diz, né, pra gente, né? Porcento, né? A gente fala porcento, tá? Então quer dizer que alguma coisa tá, alguma coisa que envolve 100, né? Então isso não é um conceito novo, tá? Mas a gente tem que relembrar. Então, a expressão, né, vem do latim percentum, tá? Que significa porcento, tá? O símbolo de porcentagem, que é esse símbolo aqui, né? Foi usado pela primeira vez, empregado, né, pela primeira vez, em 1685, tá? Num guia francês para comerciantes, tá? Então, só uma curiosidade. Opa, quase derrubei a câmera. Então, por exemplo, isso daqui é o valor de porcento. Por exemplo, um valor qualquer, né? Quero saber 5%, né? 5%, tá? Então, o que quer dizer esse 5% aqui, né? 5%, porcento, né? Sobre 100, tá? Então, 5% seria a mesma coisa que eu pegar e por 5 sobre 100, tá? 5%, beleza? Outra forma de representar é em forma decimal, né? Qual que seria a nossa forma decimal, né? Bastaria eu dividir 5 por 100, tá? Se você efetuar essa divisão, você vai ter 0,05, tá? Pode fazer aí na calculadora, ou pode fazer aí manualmente, você vai achar isso, tá? Então, 5%... 5% pode ser escrito dessas maneiras, tá? Quer dizer, qualquer porcentagem, né? 5%, 5 sobre 100, tá? 5 sobre 100. Em forma decimal, em forma unitária, né? Como muitos dizem, seria 0,05. Uma boa dica, ó, quando a gente tem o 5 aqui, eu quero saber 5% em forma decimal. Como é que eu faço, né? Essa aqui é a forma de fração, tá? Isso aqui está em porcento e esse daqui está em decimal, tá? Se eu quero saber 5%, sem precisar fazer esse cálculo aqui, se é 5%, eu estou dividindo por 100, tá? Quando eu divido o número por 100, basta eu correr a vírgula 2 vezes à esquerda, tá? Quando eu estou dividindo. Quando eu estou multiplicando, para a direita, tá bom? Então, por exemplo, 5%, eu pegaria o 5, tá? Todo número da direita para frente tem uma vírgula, tá? E se eu fizer 5,0 é a mesma coisa do que 5, tá? Então, se eu quero saber 5% aqui direto lá em decimal, basta eu passar a vírgula duas vezes para cá. Então vai ficar 0, 0, tá? Então vai ficar assim, ó. 0,05. Mas por que duas vezes? Porque são dois zeros, tá? Basta você somar os zeros aqui, tá? Se eu for dividir por 1000, por exemplo, 5 dividido por 1000, tá? Ele daria 0,005, tá? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Você conta os zeros e pula as casas que você vai chegar no resultado, tá? Por exemplo, 5 dividido por 10, tá? Vou correr só uma vez para cá, né? 5 dividido por 10 vai dar
0,5. Que é meio, né? Pra provar que tá certo, ó. Se eu dividir por 5 por o de cima aqui, se eu divido aqui por 5, se eu divido aqui embaixo por 5, tá? Quanto que vai dar? 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5, 2. Isso não é um meio? Isso daqui não é meio também, que a gente chama? Tá? Então, o que a gente fez? Só passou. Tem um zero, passo a vírgula uma vez para a esquerda. É por 1000, passo 3 vezes para a esquerda. Mas normalmente o que a gente vai usar é 2 vezes só porque a gente está trabalhando com porcentagem, tá? Então aqui a gente relembra um pouquinho de fração. Relembra aqui um pouquinho como passar a fração para número decimal, tá? E a gente sabe aqui como representar, como é representada a porcentagem, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma conta qualquer de porcentagem, eu quero saber quanto que é 5% de 100 reais, tá? Então, 5% de 10 reais, ó, 5%, isso daqui também vale 5%, isso daqui também vale 5%, tá? Só que se eu colocar 5% de 100 reais, quando a gente fala de, tá? A gente lembra a gente transforma isso numa multiplicação, tá bom? Então toda vez que falar 5% de alguma coisa, daí você multiplica, tá? 5% de 100, tá? A gente poderia fazer uma regra de 3 aqui, mas esse cálculo aqui a gente não consegue fazer assim, manualmente, tá? Então, para isso a gente tem que usar a forma fracionária ou a forma decimal, tá bom? Então se eu pegar a forma aqui fracionária, vai ficar o quê? 5 sobre 100. Tá? Então, quanto que é 5% de 100? Tá? Isso é uma multiplicação. Eu posso cortar aqui, tá? Vai ficar 5. Tá? 5% de 100. Eu não falei que era 100 reais, não falei que era 100 balas, nem nada. É 5 unidades, tá? Beleza? Unidade, não é unidade de medida nesse caso. Pronto, a gente pode deixar ali unidades, tá? Então, quer dizer, desse jeito a gente consegue calcular, tá? Ou se eu pegar ali a forma fracionária, né? Então seria 0,05 de 5% de 100, tá? Quanto dá 0,05 de 100? Ó, 0,05 vezes 100, não é? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5, tá? 0 vezes isso tudo de 0 vai dar 0, 0, 0. E aqui vai dar 0, 0, 0. Somando todo mundo vai dar o quê? 0, 0, 5, 0, 0. Tá? Tem quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 1, 2, põe a vírgula, tá? O que eu falei? Se tem 0 depois da vírgula, pode sumir com ele. E esses zeros da esquerda também. O que ficou? Número 5, tá? Que foi o mesmo resultado que a gente tinha achado. 5. Beleza? Então, para a gente calcular um valor, uma porcentagem de algum valor, tá? A gente tem que usar a forma fracionária ou a forma decimal. Beleza? Vamos aqui para alguns exemplozinhos aqui. Tá? Por exemplo, eu posso continuar aqui com a porcentagem. Isso aqui é só para a gente relembrar, tá? Então, por exemplo, 10%. 10%, né? É o mesmo que 10 sobre 100. Concorda comigo? Beleza? Ou, ainda, ele é igual a quanto? Ó, 1, 2, 2 zeros. 1, 2, põe a vírgula aqui. Então, vai ficar 0,1, tá? Isso em forma decimal, tá bom? Então, 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100, que é 10%, que é igual a 0,1. Ok? Isso é 10%. Tá?
um outro exemplo, 40, né? Vamos aqui, 40%. Tá? 40% é a mesma coisa que o quê? 40 sobre 100. Quanto que vai dar 40 sobre 100? Ó, você pode cortar aqui. 4 dividido por 10 vai dar 0,4, né? Ó, 1 zero só. Só vou passar um pra cá. Tá? Ou então, se você não cortasse o zero, você ia passar 1, 2, tá? Ó, 1, 2, a vírgula, colocaria a vírgula aqui, 0,4, tá? 50%. Tá? É 50 sobre 100. Tá? Ou ainda, posso dividir os dois lados por 50, vai dar o quê? 1 meio. Se eu fizer aqui, ó, tá 50. Tem dois zeros. 1, 2. Vai dar 0,5. Isso daqui também, 1 dividido por 2 também não é 0,5. 50%, 50%, 50%, 50%. Tá? Isso são frações equivalentes, tá? Então, para porcentagem, a gente calcula assim. Vamos aqui usar aqui um cálculozinho, né? Para relembrar. Eu não posso falar muito, senão depois eu não falo matemática financeira. Tá? Então, por exemplo, 45, se eu quiser saber ali, ó, 45% de 60. Beleza? 45% de 60. Então, o que eu falei? 45%? O 45 vai ser, a gente pode transformar ele em fração, pode ser, né? 45% de transforma-se em multiplicação, tá? De 60. Beleza? Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Multiplicação de fração. Não tem nada embaixo, tem um aqui, tá? Tá multiplicando aqui e aqui, ó. Posso cortar aqui, tá? Então, 45 vezes 6 vai dar quanto? 45 vezes 6 dá... Deixa eu fazer aqui. Não tomar muito tempo. 270. Aqui, 10 vezes 1, 10. Divido aqui, deu 27 dividido por 1 é 27. Tá? Certinho? Se eu quiser saber um outro aqui, por exemplo, 80% de 28. Quanto que vai dar? Ó, 80%, né? 1, 2, põe a vírgula. 0. Ah, não vou pôr a vírgula, não. Isso aqui a gente tá fazendo em fração primeiro, tá? Fazer em fração, depois a gente faz em decimal. 80 sobre 100, que multiplica 28, tá? 80 dividido por 100, eu já posso cortar esse zero com esse zero aqui, tá? Então, 8 vezes 28 vai dar 8 vezes 28, para ser mais rápido, 224, tá? 224 divididos por 10, tá? Dividido por 10 com uma vírgula aqui, então vai dar 22,4, tá? Então, 80% de 28 é igual a 22,4. E 45 de 60 é igual a 27. Tá? Certinho? Vamos continuar aqui. Vamos fazer então a mesma coisa transformando em decimal, tá? A gente vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos fazer os dois iguais, tá? Por exemplo, 45%, tá? Então, agora sim, eu vou correr duas vezes o vírgula para lá, vai dar 0,45. De, transforma em multiplicação, 60, tá? Ó, vou até fazer aqui, para não precisar fazer na calculadora aqui, tá? 45, ó, vezes 60. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 0 vezes aquilo tudo, 0, 0, tá? Então, 0
0, 4, 5, 6, 7, 2, tá? Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Põe a vírgula. 27 inteiro, tá? Certinho, tá? 27. Beleza? Vamos lá. Tô pegando muito reflexo ali, né? Deixa eu enxergar aquilo lá. 80% de 28. Ó, 80%, corro 2 vezes, tô dividindo por 100. Corro 2 vezes pra cá. Vai ficar vírgula aqui, então vai ficar 0,8, tá? 0,8 de vezes 28, tá? Vamos fazer aqui do lado também. 0,8 vezes 28. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 8 mais 8 é o quê? 16, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 4, né? 0 vezes aquilo tudo vai dar 0, 0, né? Vou somar aqui, ó, vai dar 4, 2, 2, tá? Uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Põe a vírgula. Beleza? Quanto que deu? 22,4, tá? Certinho? Então daí a gente não erra mais em fração, tá? E sempre que você for fazer um cálculo de porcentagem, a gente tem que transformar ou em fração ou tem que transformar em número decimal, tá? Às vezes é bom a gente ir ali dar uma analisada no problema, se compensa fazer desse jeito, se compensa fazer de forma de fração, tá? Porque dependendo ali você corta ali algumas coisas ali e chega mais rápido no resultado, tá bom? Então a gente vamos continuar aqui, vamos falar de juros, tá? De juros não, vamos falar aqui um pouquinho, já que a gente tá falando de matemática financeira, né? A gente tem que lembrar dos termos, né? Os termos que são usados na matemática financeira, tá? Ó, a caneta aqui. Eu fico muito perto aqui, né? É ruim. Mas depois se eu deixar muito longe também fica ruim pra vocês verem. Tá? Matemática financeira, tá bom? Então tem alguns nomes aí, alguns nomes aqui da matemática financeira que a gente tem que saber o que é, né? Temos o primeiro nome, que é o capital. Tá? O capital ou também chamado de principal, tá? Ele representa o valor que é emprestado ou que é investido, tá? Então, o nosso capital inicial, né? Parece aquela banda, né? Mas com quanto dinheiro a gente começa, tá? Então, o capital inicial é isso. O capital... Nossa, a caneta preta mancha demais. O capital é o nosso valor inicial, tá? É o dinheiro que a gente toma emprestado, ou é o dinheiro que a gente investe, tá? E também em alguns lugares ele é chamado de principal, tá? Em alguns lugares não, alguns autores ou alguns problemas chamam de principal, tá? É o primeiro valor que a gente vai achar, tá? E a representação dele, que a gente vai ter, a gente vai chamar ele de C, tá? É o nosso C. É o capital, o valor inicial, o principal, tá? É o valor que a gente está investindo ou o valor que a gente está pegando emprestado, tá? Uma segunda nomenclatura que a gente tem que se atentar é o juro, tá? Os juros, tá? O que é os juros? Os juros não é nada mais do que um aluguel desse dinheiro, tá?
que a gente está aplicando, ou o que a gente está aplicando, que a gente vai receber, ou o que a gente pegou emprestado. Porque ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém, concorda comigo? Só que se você emprestar o dinheiro, não é nada mais justo do que você receber um juro por ele, né? Porque é um dinheiro que não é seu. Você está pegando aquele dinheiro, é justo que você pague um aluguel daquele dinheiro, tá? Então, os juros não é nada mais do que isso, né? É um aluguel tá? Desse capital, tá? Que a gente pegou, que a gente investiu. Isso seria como uma casa, né? Ninguém chega aí pra você e fala assim, eu vou te emprestar minha casa aí, ó. Você tá precisando de uma casa, eu vou te emprestar. Claro que tem gente que faz isso, né? Tem gente que não tem condição. Mas pronto, você tá procurando uma casa de aluguel, tá? Pra você morar com a sua família. Como o nome já diz, uma casa de aluguel. Você ao fim do mês, de todo mês, você vai lá e paga um dinheiro para aquela pessoa, não é? Você está usufruindo da casa dela, tá? Então não é nada mais do que justo você pagar por estar morando na casa dos outros. Ninguém é obrigado a alugar uma casa para ninguém, tá? Então, o que você está pagando é o que? Os juros, tá? É um aluguel do capital, né? Na casa você está usando um capital. Capital a gente fala de dinheiro, mas um bem material também é um capital, tá? Então, é um aluguel desse capital, tá? Se você vai lá e aluga um carro, ninguém é obrigado a emprestar um carro. Ele vai querer receber alguma coisa em troca, tá? Que ele está emprestando para você, só que ele vai querer ter alguma coisa de volta. Claro que juros é sim um direito da pessoa cobrar tudo. Não pode ter juros, é abusivo, tá? Mas os juros é bem justo, tá bom? E vamos representar esses juros com a letra J, tá? J. Beleza? Em seguida temos o nosso chamado, falando de juros, né? Temos a taxa, tá? A taxa, podemos escrever taxa de juros, tá? É quanto vai ser cobrado em porcentagem desse bem, tá bom? Ele é sempre dado com uma porcentagem, por isso que eu falei, vamos começar com uma porcentagem, tá? A taxa de juros não é nada mais do que essa porcentagem que vai ser cobrada, esse aluguel que vai ser cobrado, tá? Dos juros, tá bom? Em determinado tempo, tá? Então, tipo assim, eu tenho uma taxa de juros tanto por mês, 2% ao mês, tá? Então, a taxa de juros seria a porcentagem, né, do aluguel, tá? Vou por aqui porcentagem. Do aluguel, tá? O nome já diz, né? A taxa de juros. É a taxa que a gente cobra de juros, tá bom? E a gente vai representar a taxa de juros pela letra I, tá bom? I, tá? Essa taxa de juros, como eu estava falando, ela é dada num intervalo de tempo, tá? Por exemplo, se eu vou comprar a prazo, né? Tem um prazo, tem um tempo, tá bom? Temos o nosso prazo, tá? Então ele é dado por um prazo, tá? Ele é determinado por um prazo, tá? Estipulado, tá? Que é o tempo que decorre, né? Desde o início até o final da operação financeira, tá? Seria o nosso tempo, tá? E a gente vai representar pela letra T, tá? Letra T. Então temos o capital, temos o juro, temos a taxa de juro, temos o prazo, tá? A gente investiu o dinheiro, né? A uma taxa de juro de tantos por cento, em tantos meses, tá? Pagamos um determinado juros, tá? Se a gente pegou emprestado, a gente pagou determinados juros. E no fim, a gente acabou pagando um
total, tá? Esse total a gente vai chamar de montante, tá? Só um minuto, então continuando, né? Eu falei 1 minuto, mas nem passou 1 minuto, tá? Deu um probleminha aqui. Então, continuando, a gente tem, como a gente tava falando, né? O capital. Esse capital a gente pegou emprestado, por exemplo. Tivemos que pagar um juro. Esse juro foi taxado a uma porcentagem, tá? Por um determinado tempo. Ao final do tempo, a gente pagou um total. Nesse total, a gente chama de montante, tá bom? Então, é a soma do capital emprestado, tá? É o capital mais os juros, tá? Porque os juros é taxado, tá? Para uma porcentagem, tá? Em determinado tempo. Então, esses dois carinha aqui vai entrar aqui dentro dos juros, tá? Então, o capital mais os juros, tá? Isso seria o nosso montante, tá? Então, capital mais juros, tá? E vamos representar o montante pela letra M, tá? Então, aí temos para a gente começar o nosso estudo, né? E não vai dar pra gente fazer muita coisa, tá? Em 1 hora. Só que a maioria dos problemas de matemática financeira, tá? A gente vai precisar disso, praticamente, tá? Então deixa eu apagar aqui. E a gente já vem aqui com um pensamento, tá? Vou apagar aqui rapidinho. Então, já apaguei o quadro. Vamos aqui analisar uma situação aqui, né? Vamos supor o Joãozinho. Não, o Joãozinho não, né? Sempre o Joãozinho, coitado do Joãozinho. A Márcia, tá? Márcia. Tá? Chegou lá no banco e pegou um empréstimo, tá? Desse banco. Do banco. Não precisamos dar o nome do banco, tá? Não precisa de determinado banco. Ela foi lá no banco e tomou emprestado R$2.000, tá? Deixa eu fazer aqui. Reais. 2.000, tá? Ela pegou emprestado esses 2.000, beleza? Tá? E se comprometeu a pagar após 6 meses, tá? Então ela se propôs a pagar em 6 meses, tá? E ela combinou lá com o gerente do banco que seria a taxa de juros seria de 8%, tá? Então com isso ela calculou, né, o valor que tinha que pagar ao fim desses 6 meses. Só que entretanto ficou divergente esse cálculo dela pro cálculo do gerente, tá? Então, primeiro de tudo, antes da gente começar, vamos aqui entender quem são esses carinhas aqui, né? Então, primeiro, ela pegou emprestado R$2.000, tá? Então, esses R$2.000 vai ser o nosso o quê? Nosso capital, tá? Lembra que a gente vai chamar de C, tá bom? Depois ela falou que ia pagar esse capital que ela pegou em 6 meses, tá? Então tá aqui. 6 meses é então o que? É o prazo, né? Que ela estipulou, que foi estipulado com o gerente do banco, não é? Então esse prazo de 6 meses é o nosso tempo, né? Nosso T. Beleza? Há uma taxa de 8% ao mês, tá? Então esse taxa de 8% também é ao mês, tá? Então vamos por aqui ao mês, tá? Taxa de 8% ao mês. Como que a gente representa a taxa? Lembra que eu falei? Taxa é o I, tá bom? Então, ao final desse tempo, ela falou, vou fazer esse cálculo e vou achar quanto que eu tenho que pagar. Quanto que ela vai ter que pagar? É o
montante, né? Então, isso que ela não tem. É isso que ela quer saber. O montante que ela tem que pagar, né? Ela não sabe o montante, tá? Então, daí ela foi calcular esse montante, tá bom? Então, ela pensou, em um mês vai ser 8%, concorda comigo? Em 6 meses, então ela pensou, então eu vou calcular esses 6 meses por 8, não é? Ela foi lá e fez 6 vezes 8%, tá? 6 vezes 8%, a gente tem que transformar esse 8% em quê? Em forma de fração, tá? Ou em forma decimal. Concorda comigo? Ou se eu quero só saber a porcentagem, basta fazer 6 vezes 8% e já fica em porcentagem mesmo, tá? Depois mais pra frente a gente transforma. 6 vezes 8 é quanto? 6 vezes 6, 36, né? Mais 12, 48, né? Que é mais duas vezes, tá? Então vai dar 48%, tá? Ela calculou desse jeito. Ao fim de 6 meses eu vou pagar 48%, né? Do que eu investi. Então, o que ela falou? Vou fazer então. Se em 6 meses é 8%, eu vou ter que fazer 2.000, né? Que é o valor, o capital dela. Mais o que? Mais 48% de 2.000, tá? 48% de 2.000. Quando a gente vai calcular 48% de alguma coisa, isso se transforma numa multiplicação. Então daí sim, agora sim a gente pode transformar isso na forma decimal, por exemplo. Ou na forma fracionária, talvez fica mais fácil pra gente. Então 48, deixa eu pegar outra caneta. Vai escrevendo de lado, elas vão falhando. 48, né? Porcento de, tá? Multiplicação, 2.000. Quanto que vai dar isso, tá? De cara a gente já pode cortar aqui 2 zeros com esses 2 zeros, tá? Ficou 48 vezes 20, tá bom? Vou fazer aqui 20 vezes 48, tá? 0 vezes carinhas todas dá 0, 0. 2 vezes 8, 16, tá? 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 960. Concorda comigo? 960. Então ela pegou esses 960. O que ela falou agora? Ah, esse é o meu juro, né? Então basta eu somar os juros agora com os 2.000, eu vou ter o montante. Concorda comigo? O montante é o quê? O que eu falei no quadro anterior? É o capital mais os juros, tá bom? Então ela pegou e fez essa soma aqui. 2.000, que era do capital, mais 960, que ela julgou que fosse os juros dela, tá? Deu 2.960, tá bom? Ela achou que fosse isso, tudo bem. O gerente falou, não, o valor não é esse, o valor é outro, tá? Então, o gerente falou, não, isso daí você tá fazendo o cálculo ali errado, tá? O valor é outro. Ah, mas quanto que eu tenho que pagar? Aí ele falou, você vai ter que pagar, deixa eu pôr aqui no cantinho, deixa eu apagar essa parte aqui. Isso aqui de preto aparece mais, mas é muito ruim de sair, eu tive que ir lá limpar com álcool pra sair o preto, ainda mesmo assim, ó, tinta preta ainda fica. Então ele falou, o total a pagar, que você vai ter que pagar, é de 3.174 e 73, desculpa, e 74 centavos. Mas ela falou, vai, mas como isso, né? Se eu fiz a conta tudo certinho, tá? Então a gente vai ver o que ela fez de errado, tá? Porque no caso, o que ela fez? Ela calculou
juros simples, tá? Ela fez um cálculo simples. E nas financeiras, nos bancos, na vida, a gente não calcula nada em juros simples. A única coisa que vai ter vantagem, quem te empresta dinheiro ou quem faz operação que tem vantagem no juros simples, é quando é um intervalo menor do que o nosso tempo, do que uma parte do nosso tempo, um prazo de até uma parte desse tempo. Porque se a gente pegar... bom, eu vou explicar mais pra frente do gráfico, tá? Mas se a gente pegar, não compensa isso daqui pra financeira fazer desse jeito, tá? Por 8% ao mês. Porque ele tá pegando 8% sempre de 2.000. Então, no primeiro mês, ele pega 8% de 2.000. No segundo mês, ele pega mais 8% de 2.000. No terceiro mês, mais 8% de 2.000, tá? Isso chama-se juros simples, tá? Só que as operadoras, as financeiras, os bancos usam os juros compostos, beleza? E a gente viu que com os cálculos, a gente viu que a gente chegou num juros, né? E somou o capital. Então, para o montante, para a gente saber qual que é o nosso montante, basta a gente pegar o nosso capital mais os juros, tá? Então, essa é a primeira formulazinha mais simples que a gente vai conhecer aqui, tá? O montante é capital mais os juros, beleza? Então é assim. No caso da Márcia, tá? Ela usou uma forma de calcular os juros que é dos juros simples, tá? Então deixa eu só fazer aqui um risquinho. Então, juros simples. Isso não é usado, só é usado se for para dar aquela multa de alguns dias de atraso, por exemplo, que está entre um período, tá? Se o período está em meses, por exemplo, se a taxa é 8% ao mês, tá? Dentro desse período do mês, são o quê? 30 dias, né? Então, vai ser usado juros simples só nesse intervalo, antes de chegar no próximo mês, tá? Que daí sim compensa usar o juros simples. Mas as operadoras financeiras, os bancos não usam juros simples, tá? É juros sobre juros, tá? Então, juros simples, a gente tem uma formulazinha também, tá? Para calcular. O juros simples seria os juros é igual o capital que multiplica o tempo e a taxa, tá? Foi o que a gente fez, tá? A gente não calculou primeiro o 6 vezes 8%, né? A gente multiplicou T por I. Depois a gente não fez 48% de 2.000, né? E D a gente transforma em multiplicação. Então basta multiplicar esses três carinhas, tá? Que a gente chega no nosso juros, tá? A gente chega nos juros. A formulazinha dos juros é aquela ali, tá? Juros é igual a CIT, tá bom? Então, se eu fazer esse cálculo aqui, vai dar exatamente aquele montante que a gente achou, tá? Só que ele falou que ela ia pagar esse valor, tá? Se a gente substituir aqui, ó, vai dar a mesma coisa daquela hora. Ó, juros igual a 2.000 vezes o I, tá? Então, nesse caso, eu tenho que tirar dessa porcentagem, tá? E transformar ela ou em fração ou transformar ela em decimal, tá bom? Senão vai dar errado. Eu vou transformar em fração, tá? Então, ó, vou correr a vírgula quantas vezes? Uma, duas, né? Pra cá, né? Então vai dar... Não, vou fazer fração, não vou fazer decimal não, desculpa. Vou fazer fração, tá? Vai ficar 8 sobre 100, tá bom? 8 sobre 100 vezes quanto tempo? 6 meses, tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar é isso. Aqui tá 6 meses que ela falou que se propôs a fazer o pagamento, tá? E a nossa taxa de juros tem que estar na mesma linha, tá? De tempo, tá? Ao mês, nesse caso, tá? Se tivesse aqui ao ano, eu já teria que transformar ou ali em cima ou aqui embaixo, tá? Em outra forma, tá? Teria que multiplicar ou dividir tal valor.
Tá? Por que que eu fiz assim, em forma de fração? Aqui eu consigo cortar 2 zeros com 2 zeros aqui, né? Porque se eu multiplicar 2.000 por 8 por 6, eu vou ter que dividir por 100. Vou acabar cortando 2 zeros, tá? Então, a gente vai ter os juros igualzinho a gente teve anteriormente, tá? 6 vezes 8, 48. 48 vezes 20, a gente tinha achado, eu nem lembro. Nem lembro quanto que a gente achou. Você vê como é que eu tô esquecido. 960, né? Não pode fazer aí que vai dar 960, tá? E o montante, como é juros, tá? 960 mais o capital 2.000 vai dar 2.960, tá? Então basta a gente aplicar. Quando se fala em juros simples, basta a gente aplicar essa formulazinha, tá? J-CIT, tá bom? Não é muito difícil, né? Bem simples até, tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse uma tabela aqui, vou pegar o trocador aqui. Se eu tivesse uma tabelinha aqui desses valores, tá? Então eu ficaria como? Eu ficaria assim, tá? Vou por aqui o capital. Essa caneta tá ruim. Aqui o capital, né? Tá? Vou por aqui o tempo, tá? Tempo 0, tempo 1, 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou fazer uma tabela aqui mais ou menos. Tá? Aqui vai ser o tempo, aqui vai ser o... Nossa. Peraí, vou montar a tabela, tá? Para não ficar muito extenso. Beleza? Então, continuando, eu fiz uma tabelinha aqui, tá? Onde a gente tem o valor, tá? O capital, tá? Vou por aqui, capital. Aqui os juros, tá? E o montante pago, tá? Esse aqui é os meses, tá bom? Nesse caso, tá? Vou por período, tempo, tá? Então, no mês 1, a Márcia calculou desse jeito. Ela tem um capital de 2.000, ela fez vezes 0,08, que é a mesma coisa do que 8%, tá? Isso nos dará R$160, tá? Então, ela só soma o montante, tá? 2.000 mais 160, 2.160, tá? No segundo mês, R$2.000 de capital, 2 vezes, então, 160, né? Que 2.000 vezes 0,08 é 160, né? Então, como estamos no segundo período, faça 2 vezes esse 160, concorda comigo? É o segundo período. 2 vezes 160, 2.320, a soma, tá? Do capital mais os juros, tá? No terceiro mês, 2.000 de capital, 3 vezes 160, a soma dos dois deu 2.480, tá? 2.000 no quarto período, 2.000, 4 períodos a gente põe 4 vezes 160, tá? Que é os juros, tá? Em cima desse capital. 2.640. No quinto mês, temos um capital de 2.000. Faço então o período, né? 5 vezes os juros de cada mês, que é os juros em cima desse capital, que vai dar 2.800. E por fim, no sexto mês, 2.000 vezes 6, que é o período, né? 6 vezes o 0,08, né? O de 2.000, tá? Que é 160. Então, 6 vezes 160 igual a 2.000, mais os 2.000, 2.960. Então, no final, ela calculou. Tem um capital de 2.000. Meus juros foi 960. O montante a ser pago vai ser 2.960, tá? Entretanto, o gerente falou que não, que ela ia ter que pagar 3.173,74, tá?
Então vamos aqui arrumar aqui e fazer como, mostrar aqui como ele fez isso, tá? Com essa mesma tabela, tá bom? Aqui embaixo eu posso deixar capital assim mesmo, tá? Aqui o montante, aqui vai mudar, 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 aqui vai mudar. Vamos montar essa tabela junto aqui pra gente pensar um pouquinho, tá? Então tá. Então no primeiro período, o gerente lá do banco, tá? Falou, não, tudo bem, no primeiro período, 2.000 a 8%, tá? Por mês, vai dar um juros de 160. 160 mais 2.000 vai dar 2.160, beleza? Entretanto, quando a gente está trabalhando com financeiros, com banco, a gente não vai usar o juros simples, como eu falei, né? Vai ser sempre juros compostos, tá? Então, de juros simples, o que tem que decorar para o Enem é essa formulazinha, tá? Se falou em juros simples, ó, juros simples, juros igual a capital vezes I vezes T, tá? E fazer muito exercício, tá? Às vezes ele vai te dar os juros, não vai te dar o capital e você vai fazendo. Agora, nos juros compostos, para a gente entender o que é, tá? Ele mostrou essa tabelinha para a Márcia, tá? Então, o que ele fez? Aqui, no montante do primeiro mês, esse primeiro montante vai ser o nosso novo capital, tá? Então agora eu vou pegar esse montante aqui, esse vai ser o nosso novo capital. Então o capital no segundo mês já não é 2.000, já vai ser 2.160, tá? Beleza? 2.160, tá? Se a gente multiplicar isso por 0,08, vai dar um juros de 172,80, tá? Então, para ver como já muda as coisas, tá? Se eu somar agora os 2.160 mais os 172,80, vou ter 2.332,80, tá? Então esse montante que a gente pagou no segundo mês, tá, vai ser o nosso novo capital. Então os juros vai incidir sobre esse valor agora, 2.332,80, tá? Então vai ser tirado 8% desse valor agora, e não de 2.000 como estava sendo sempre do juros simples, beleza? Então 8% de 2.332,80 vai dar 186,62. Somado a 2.332,80, esses dois valores somados, ó, capital mais os juros. Capital mais os juros é o que? O montante, tá bom? Vai dar um montante de 2.519,42 centavos. Tá? Certo? Então a gente vai pegar esse de novo, ó, tá vendo? Ó, peguei e joguei lá para baixo. Peguei esse, agora eu vou jogar lá para baixo. Esse vai ser o nosso novo capital, tá? Então 2.519,42 centavos, tá? 2.519,42 vezes 8%, né? Que seria 8% de 2.519,42, então multiplico, tá? Multiplico por 0,08, que vai dar 201,55 centavos. Nossa, são 5, tá? Beleza? Não sei se tá dando pra enxergar bem, acho que tá. Então a soma vai dar 2.160
2.720,97, tá? Eu vou pegar esse carinha de novo aqui e vou jogar lá embaixo no meu capital. 2.720,97, tá? 2.720,97 a 8%, tá? 8% dele vai dar 217,68, tá? A soma vai dar 2.938,65. Vou pegar esse carinha de novo e vou jogar lá embaixo no montante, no último mês, tá? Então, vai dar 2.938,65, né? 8% de 2.938,65 é 235,09. Somando esses dois valores, tá? Eu vou chegar em 3.173,74, tá? Que é o valor que ele tinha falado que ia dar. Beleza? Então, nesse caso, ela pagou um montante de 3.173,74, tá? Os seus juros, tá? Se a gente somar todos esses juros aqui, vamos somar aqui que eu não somei na hora que eu tava fazendo. Tá? Ela pagou 160 mais 172. Isso também é só a tirada ali, né? 3.173, né? 3.173,74 menos 2.000. Então, os juros que ela pagou foi de 1.173,74. Bem diferente dos 960 que ela tinha calculado, né? Tá? Aí você vai olhar pra mim e vai falar assim: nossa, mas eu vou ter que fazer essa tabela toda vez e ficar passando pra lá e passando pra cá pra poder achar o montante nos juros compostos e eu derrubei uma régua. Não, tem uma fórmula também, tá? É isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Eu vou apagar aqui rapidinho já. Vou só apagar aqui no instante e a gente já vem com a fórmula. Então, só pra gente finalizar então, tem uma formulazinha, como eu tava falando, do nosso juro composto, tá? Se a gente for fazer uma demonstração, eu vou ficar aqui um bom tempo e vai acabar extrapolando o tempo do vídeo, tá? Que é 1 hora. Mas basta a gente fazer uma progressão geométrica, tá? Que eu dei aula, umas aulas anteriores, eu falei um pouquinho sobre progressão geométrica. E a gente consegue provar essa fórmula, tá? Então a fórmula a gente tem a fórmula do montante, tá? Tá aqui, que a gente achou. A gente tem a fórmula do juros simples, tá? E a gente vai ter agora a fórmula do montante, tá? Que a gente vai achar esse montante aqui, entretanto, nos juros composto, tá? Então, no juros simples a gente acha o capital é mais os juros, tá bom? Nos juros compostos já é o M, tá? De montante, que multiplica C, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, tá? Então já o outro era os juros, né? Era o capital vezes I vezes T, tá? Se eu quisesse achar o capital, bastava isolar ele, tá? Passava os juros aqui, tá? Aqui sozinho, tá? Passava pro outro lado, passava a taxa de juros do tempo dividindo os juros, tá? Também dava. Só que daí o dos juros compostos é esse aqui, tá bom? Então, né, não é nada... a gente fez uma evidenciou aqui o C, tá? A gente fazer o chuveirinho aqui, a gente chega em outra expressão, tá? O chuveirinho distributiva, né? Então,
essa seria a nossa fórmula, tá bom? 1 mais I elevado a T, vezes C, que é o nosso capital, que vai dar o nosso montante, tá? Então vamos ver se dá certo. Então o nosso montante vai ser igual ao nosso capital. Qual que é o nosso capital? 2.000. Tá? Que multiplica 1 mais I. Quem que é I? É a nossa taxa de juros, né? E 8% ao mês. O tempo está em meses, não preciso mexer em nada. Só preciso tirar de fração, tá? Toda vez que eu vou fazer, que eu vou mexer aqui nas fórmulas, eu tenho que o I transformar ou em decimal, ou tenho que passar em fração, tá? Nesse caso eu vou passar agora em forma fracionária, em forma de decimal, tá? É fracionária ou decimal. Nesse caso eu vou passar decimal. Então aí sim, eu vou passar aqui, a vírgula tá aqui, passa uma, duas vezes, tá? Vou fazer a vírgula, vai ficar 0,08, tá? 0,08. Tá? Como a gente viu lá na nossa tabela. Elevado ao tempo, elevado ao prazo, elevado ao período, tá? Quem é o nosso período? Nosso período tá aqui, né? 6 meses, então elevado a 6, tá? Então o nosso montante vai ser 2.000, que multiplica 1,08 elevado à sexta potência, tá? Vou fazer aqui pra gente fazer mais rápido, tá? 1,08 elevado a 6 vai dar montante igual a 2.000, tá? Que vai dar 1,586 e não sei o que, tá? Vai dar um monte de número. Como eu vou usar só dois números depois da vírgula, como o outro número seria o 6 e ia continuar, tá? Como ele é 6, eu vou arredondar para cima. Então eu vou pôr aqui 1,59, tá? Então eu vou multiplicar isso aqui agora. 2.000 vezes 1,59, que vai dar um montante de 3.180, tá? Reais, tá? Vê lá. Tá aqui bem próximo, tá? Se a gente fizer numa calculadora, sabe, certinho, usando todos os números eu multipliquei, ó, dá pra ver bem certinho, ó, 2.000 vezes 1,59, deu 3.180, tá? Porque eu arredondei para cima, então provavelmente vai dar um valor um pouquinho acima do certo, tá? Normalmente as operadoras, as financeiras, os bancos, eles usam calculadoras especializadas, tá? Especiais, usam calculadoras científicas ou... Cadê minha outra calculadora? Deixa eu ver se tá aqui. Tá? Normalmente os bancos vão usar essa calculadora aqui, tá? A HP 120C, tá? Aqui eles têm todas as operações que eles precisam para fazer os cálculos de tudo que envolve dinheiro, tá? Isso é uma calculadora financeira, tá? Então normalmente eles usam a calculadora e isso tem muitas casas decimais, por isso que vai dar esses valores assim bem quebradinhos, tá? Eles vão fazer o cálculo certinho, tá bom? Então é assim, só pra gente finalizar, que já estamos extrapolando nosso tempo, a matemática financeira vem estudar as finanças, né? Tem um outro estágio que eu fiz que é sobre educação financeira. Se vocês puderem, vão lá. E tem bastante coisinha que eu falo. Tem a importância da educação financeira, né? Diferente da matemática financeira, que estuda só mais os números, né? A educação financeira é mais a fundo, sabe? A gente tenta mostrar ali... A educação financeira tenta mostrar
o que compensa, o que não compensa, o que pensar e não pensar, tá? Matemática financeira a gente vai estudar, mas as fórmulas, a resolução de problemas e tudo. Então, como o nosso foco é o Enem, a gente vai mais por essa vibe de resolução de problemas, tá? Na última aula que a gente vai ter, eu vou tentar trazer problemas do Enem que envolve aí os juros, tá? Compostos e juros simples, tá? Eu não sei se uma hora vai dar para fazer tudo, tá? Mas eu vou tentar. Na próxima aula a gente vai falar sobre funções, tá bom? Então nessa aula foi matemática financeira, a próxima vai ser funções e a gente vai ficando por aqui, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.